Culto é serviço que prestamos ao Senhor. Culto é adoração que prestamos ao nosso Deus.
Amados irmãos, vamos orar pela pátria brasileira. Em nossa igreja estamos orando de manhã, à tarde, no final da tarde e no final da noite. Você também pode orar. Quero convidar o pastor Soria para vir aqui e nos ajudar, nos levar a Deus nesta palavra de oração em favor da pátria brasileira. Oremos pelo estado do Rio de Janeiro, pelo estado de Minas Gerais, pelo estado de onde você veio. Oremos pela cidade onde moramos, pelo bairro, pela localização onde estamos. Deus de amor, de misericórdia, nós te louvamos e te somos gratos por este dia de vida, por esta oportunidade de encontro, por todos os irmãos e irmãs que aqui estão neste local, por aqueles que ao longo de todo este ano prepararam este evento. Te louvamos, Senhor, e te agradecemos a disposição de cada um em viver na busca do entendimento da tua vontade e em confiar em ti única e exclusivamente. E agora, ó Pai, nós queremos nos lembrar desta nossa pátria tão amada, tão querida, tão sofrida, e queremos te implorar a tua bênção. Que a tua bênção venha, Senhor, sobre cada lar, cada família, cada casa, desde os ribeirinhos lá do norte, até todos os palacetes que estão em todos os lugares, atingindo, Senhor, todas as áreas do nosso país. Casas, lares, famílias, crianças, adultos, idosos, aqueles, Senhor, que precisam de ti, que estão sem o cuidado da saúde, sem o cuidado da educação e, sobretudo, Senhor, toda a nossa pátria, sem o cuidado da segurança pública. Queremos te implorar a tua bênção, bênção que vem sobre cada pessoa que está nas ruas das nossas cidades. Ó Senhor, livra-nos nesta semana das chacinas que têm acontecido. Coloque a tua mão para que não haja violência. Faça, Senhor, tu mesmo a obra no coração de cada um que sai na espreita da noite para fazer o mal, para roubar, para matar, para destruir. Aqueles, Senhor, que estão sendo levados pelos vícios, pelas drogas. Ó Senhor, tome cada um. Eu quero te implorar que tu estejas com o governo da nossa pátria. Nós sabemos, Senhor, que todos os governantes têm a tua autorização para governar, mas não têm para fazer o mal, não têm para fazer aquilo que é errado. E por isso te rogamos, Senhor, coloque a tua mão de proteção, de direção na vida de cada governante para que entenda o teu plano. Queremos te implorar, Senhor, que não haja violência policial, mas também que não haja violência de nenhuma natureza nas nossas ruas. Aqui, Senhor, ao atravessarmos o estado de São Paulo, o estado do Rio, o estado de Minas e de outros estados do nosso país, que cada lugar por onde passamos no dia de hoje, as caravanas, os carros, as pessoas que tenham sido abençoados pela presença dos teus servos. Senhor, agora ajuda-nos, ajuda cada família que aqui está, e tu sabes o que cada família tem passado com seus filhos, com seus netos, com seus familiares. Quero te implorar, Senhor, que tu abençoes os lares que aqui estão representados, para que haja nos lares a harmonia. Ó Deus, livra-nos do mal. Tu conheces, Senhor, os filhos, os netos daqueles que aqui estão, que passam por problemas tanto de saúde, como também, Senhor, aqueles que estão sendo tocados pelas drogas, pelos vícios. Livra-os e proteja-os, Senhor. E permita que esta semana que aqui passaremos juntos, todos possam, na busca do teu querer, sentirem-se abençoados e serem também canais de bênção um para os outros. Te louvo, Senhor, e te rogo as tuas bênçãos sobre o pastor Gilton, teu servo, e todos os que cooperam com ele. Sê com aqueles que estão dirigindo os cultos, as palestras, os momentos. Ó Deus, muito obrigado por cada um que tu tens colocado.
e queremos ouvir a Tua voz, e queremos fazer a Tua vontade. Abençoa esse Teu povo que aqui está. Nós te suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. É uma alegria muito grande, uma alegria que vocês não podem imaginar, chegar a esse momento. Este ano foi um ano muito difícil. Talvez para você não, talvez você tenha vivido um dos melhores anos de sua vida, mas para nós, este ano foi um ano difícil. Mas Deus nos sustentou até aqui. Amém? Graças a Deus, porque estamos aqui reunidos para louvar e agradecer a Deus. Louvar a Deus por sua grande majestade, por seu poder, por sua glória, e agradecer a Deus por sua misericórdia. É com muita alegria que eu os saúdo, que eu os cumprimento nesta hora, que eu quero dizer, sejam bem-vindos a mais um Vida Radiante. Que nós possamos viver novamente os momentos felizes que temos vivido nestes congressos. E você que está vindo pela primeira vez, que está conhecendo o congresso agora, que esta seja uma experiência maravilhosa em sua vida, que Deus possa tocar profundamente no seu coração, que este seja um tempo de Deus para você, e que ao sair daqui, você esteja com o coração grato a Deus, porque ouviu, sentiu, percebeu, viu o agir de Deus, a ação de Deus na sua vida. Amém? Amém. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado por estarem aqui. Que Deus os abençoe. Isso, vamos lá. 1, quero mais som. 2, 3, 4, marchando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos subir, ó, estica. Lá em cima. Pegou a corda para descer. Vai relaxando os ombros. E vamos subir de novo. 1, 2, 3, 4. Marchando. E 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pega a corda, vai subindo sem parar. Esticou. Pega a corda para descer. Relaxa os ombros. Mais um, vamos lá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Marchando. 1, 2. Vai subindo. Esticou. Pega a corda para descer. Relaxou. Muito bom. Meus irmãos, completamente enferrujado. Vou me matricular na aula da Berenice. Vamos ler a palavra de Deus. Fique em pé agora. E aconteceu que, num daqueles dias, entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para a outra banda do lago, e partiram. E chegando-se a ele, o despertaram dizendo: Mestre, Mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento
e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até aos ventos e à água manda e lhe obedecem? Os irmãos podem tomar assento. O pastor Gilton apresentando o pregador desta noite.
Irmãos, com alegria, nós temos aqui para nos trazer a mensagem do Senhor, o pastor Marcos Petrucci, pastor da Primeira Igreja Batista em Moça Bonita, na cidade do Rio de Janeiro. Pastor Marcos, como os irmãos já viram e estão vendo, aqueles que não o conhecem, é um jovem pastor. Pastor Marcos, chega até aqui. Ele estaria aqui acompanhado da sua esposa, a irmã Kelly, mas de última hora ele me disse: olha, eu resolvi proibi-la de vir. Depois ele vai explicar direitinho. Mas ela acabou não podendo vir e pastor Marcos está aqui conosco, vai falar hoje, falará amanhã, estará falando conosco ao longo do congresso. E nós temos muita alegria então de passar a palavra a ele, na certeza de que o Senhor tem palavra para o seu coração. Nós vamos orar por ele agora e em seguida nós estaremos ouvindo a mensagem do Senhor para cada um de nós. Vamos orar. Senhor, toma o teu filho em tuas mãos, usa-o como teu instrumento para a nossa inspiração, para a nossa orientação, para o nosso consolo e até mesmo, ó Deus, para nos encorajar nas lutas e dificuldades de cada momento de nossas vidas. Use, ó Deus, o teu servo, nós te pedimos, orando em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Jesus. Vou tirar aqui. Boa noite, queridos. É sempre um desafio para nós fazermos estes exercícios juntos com a Berenice, né? Às vezes vamos colocar o braço no joelho esquerdo, vai o direito, né? A gente confunde tudo, mas faz parte, né, do nosso entendimento, da nossa cognição e também do nosso aperfeiçoamento. A gente vai percebendo que a gente comeu muito no jantar. Amanhã nós vamos comer menos, Berenice, porque pelo que eu vi, os nossos irmãos e irmãs, inclusive eu também, confesso, comendo lá no jantar, inclusive tinha lá um negócio lá do sul, como é que é o nome mesmo, irmã? Sagu. O problema é que o sagu estava banhado de vinho, e eu fiquei preocupado, e eu pensei assim, nós vamos chegar lá, com certeza vai abrir o confessionário, para todo o povo de Deus já confessar. Mas estava uma delícia, tudo maravilhoso, é um prazer estarmos aqui. A minha esposa não pôde vir por causa de um pedido da minha filha. A minha filha vai fazer uma prova amanhã e quando nós estávamos para sair, a Larissa chorou e disse: mãe, fica para a senhora estudar mais comigo? E o Davi tem simulado já amanhã. E ela olhou para mim assim, com aquele olhar de tristeza. E eu falei: amor, fica com ela então. Porque talvez ela esteja se sentindo um tanto quanto insegura. Ela mudou de escola agora, uma escola mais apertada. E Larissa está com 10 anos. Mês que vem ela faz 11 anos. O Davi está com 15 anos. E sou casado com a Kelly há 20 anos. Deus tem nos abençoado. É uma pena vocês não conhecerem o mel e o doce que é a Kelly, né? Mas quem sabe numa próxima oportunidade. Agradeço, pastor Gilton, o convite. Foi muito bom receber este convite, estar aqui com os irmãos, orar durante este tempo todo e nos prepararmos para estes dias. Quero que você abra a sua Bíblia, a palavra do Senhor, lá no livro de Lucas, capítulo de número 12. Nós vamos pensar durante estes dias na temática Jesus, nele eu posso confiar. E vamos, de fato, pensar em alguns textos muito propícios da palavra de Deus, em que Jesus ressalta esta confiança. Jesus, nele eu posso confiar. A grande questão do Evangelho não é citar frases, não é cantar cânticos que só ressaltem a fé.
é viver na prática, é encarnar de fato numa vida concreta, visível, em que nós sentimos que de fato nós não duvidamos. E eis um texto, queridos, em Lucas capítulo de número 12. Aquele que não trouxe a sua Bíblia pode se aproximar de um crente em Jesus nessa noite. Pode ficar à vontade, né? Hoje tem muita Bíblia no celular, não tem problema. Vamos então ler a preciosa palavra do Senhor neste texto, a partir do verso 22, neste texto que é um tratamento de Cristo para a desconfiança, para a ansiedade. Eu tenho certeza que nessa noite não tem ninguém ansioso aqui neste recinto. E nós vamos hoje receber um tratamento de Jesus, o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, para o problema de um dos maiores pecados que a humanidade comete, a humanidade cristã, que é o problema da ansiedade. Veja comigo, o texto diz assim a partir do verso 22, eu vou ler apenas o verso 22 e nós vamos durante a mensagem pontuando versículo por versículo, ok? Combinado assim? Vamos então ler apenas o verso 22. A seguir dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Até aí temos lido a preciosa palavra do Senhor. O contexto aqui não era um contexto geral, em que Jesus se refere à multidão. O versículo 22 vai nos dizer que Jesus se dirigiu aos seus discípulos, aos crentes, aos filhos, aos servos, aos que, selados agora pelo Espírito Santo de Deus, passam a se apropriarem de uma presença. E Jesus está querendo tratar algo que era doentio, algo que é doentio, adoecedor em muitas vidas, o problema da ansiedade. E Jesus então diz: não andeis ansiosos pela vossa vida. A primeira verdade que eu gostaria de extrair deste texto é que ansiedade significa duvidar do caráter amoroso de Deus. Anote isto ou grave isso no seu coração. Andar ansioso é duvidar de quem Deus é. O próprio Jesus está fazendo um paralelo muito interessante, porque ele fala de ansiedade quando fala de vida. E quando Jesus começa a falar de vida, é claro que o aspecto e o elemento que os leva a perceberem e ouvirem já é um milagre. O fato de estarem vivos, o fato de estarem com todos os seus neurônios, suas percepções, sua visão, sua audição, já revela o caráter de um Deus que cuida, de um Deus que ama. E Jesus de fato está dizendo que eles não deveriam estar ansiosos pelo que comer, pelo corpo. Veja comigo, queridos, o verso de número 23. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. É como se Jesus estivesse dizendo assim: não deixe a sua mente se alugar, se ocupar com aquilo que são as necessidades básicas. Não quer dizer, querido, que você deixe de se preocupar antecipando, planejando ou vendo coisas do futuro. A grande questão que estava em voga aqui era que o próprio Jesus estava dizendo: olha,
a vossa vida é mais importante do que esta preocupação exacerbada que você tem tido com as vestes, com o alimento, com o próprio corpo. E aí agora Jesus passa a denunciar de fato aquilo que era o pecado entre os discípulos, e é sem dúvida o nosso pecado. Ele passa a denunciar a atitude que neutraliza a ação da confiança. Porque nós não podemos esquecer que a palavra fé é um substantivo abstrato, mas eu brinco e digo que a fé, mesmo sendo um substantivo abstrato, eu diria que é um substantivo abstrato nervoso, porque a fé que é fé quer se operacionalizar, a fé quer entrar em ação, a fé quer se colocar de uma forma em atitude, em movimento. Não existe alguém que possa dizer assim, eu creio, mas eu não deposito a minha total confiança. No inglês tem duas palavras para confiança ou fé. Uma palavra no inglês é a palavra I believe. Você já deve ter ouvido essa palavra. Quantos aqui estão fazendo cursinho de inglês? Levantem as suas mãos. O povo da terceira idade é um povo ativo. A nossa irmã já tem muito mais do que 20 anos, não é verdade? E está aperfeiçoando o seu inglês. É isto. I believe. Mas existe uma outra palavra no inglês que os americanos usam para simbolizar a palavra fé. E eles usam a palavra I trust. Quando o inglês, o americano diz I trust, não é porque você é um traste, não. Não é porque você não vale nada. I trust. É porque eu confio de todo o meu coração. Eu coloco toda a minha fé em ação. Mas é bem verdade que quem conhece o coração humano, sabe, queridos, que o coração humano se deixa perturbar por muito pouco. Basta uma má notícia, basta uma questão com o filho, basta uma questão com o netinho, basta uma questão nas finanças, no país, no bairro em que moramos, na rua em que moramos, e então aquilo parece nos abalar. É interessante perceber, queridos, que quando eu olho para esse texto, é por isso que o não cristão, ele enlouquece quando vê o crente descansando no poder de Deus, aquietando a sua alma, podendo orar o Salmo de número 4, verso 8, em paz me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. O não cristão, ele enlouquece, porque nós temos duas opções para ficarmos sossegados na alma. Ou nós decidimos confiar no caráter amoroso de Deus, ou nós tomamos Rivotril. Ou nós tomamos diazepam. Eu tenho certeza que nessa noite não tem ninguém com esse problema aqui. Nós temos o doutor entre nós, né? Ele está dando tempo integral da medicina nesses dias. Ou nós decidimos confiar, e às vezes nós precisamos dos fármacos, são necessários para equilibrarem. Os psiquiatras, 99% dos psiquiatras medicam. Mas quando nós olhamos para o texto bíblico e olhamos para a palavra de Jesus, nós somos desafiados a então aquietar a nossa alma, o nosso espírito que aprende a descansar debaixo das asas do Espírito Santo de Deus. Quando nós aprendemos a confiar e colocar nele nossa total confiança, nós não duvidamos. E aí Jesus, no verso 24, observe comigo, ele diz, observai os corvos.
os quais não semeiam, não ceifam, não têm despensa, nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Jesus nos faz pensar na beleza do cuidado com a criação. Ele está reafirmando que se Ele cuida dos pássaros, Ele cuida dos animais, aqueles que não são dotados do raciocínio e não foram feitos à imagem e semelhança, quanto mais vocês, vocês discípulos, nós discípulos. Ele nos convida a olhar para a beleza da criação, porque quem olha para a beleza da criação, vê o cuidado de Deus. Eles não têm celeiro, eles não semeiam, mas Deus está dizendo que Ele os sustenta. Quanto mais vocês, e é uma exclamação, valem mais do que as aves. Deus então sossega e tranquiliza o nosso coração nos dizendo assim, olha, nele, em mim, você pode confiar, porque você é coroa da criação, porque você é menina dos olhos, você é para mim precioso. E eu fico encantado com esse Deus que é tão grandioso, tão majestoso, tão maravilhoso, tão excelso. E eu fico olhando porque nós poderíamos não estar aqui nessa noite por conta de um infarto, de uma veia que se entupiu, de um aneurisma que nos aconteceu, talvez por conta até mesmo de um problema em uma veia, um problema de um sangue que não foi bem bombeado nas nossas estruturas tão frágeis. Há alguns dias atrás, quando eu estava decolando no aeroporto do Rio de Janeiro, cada decolada, cada um que vai decolar, você que já teve a experiência de decolar, minha irmã, meu irmão, ainda mais no aeroporto do Santos Dumont. Quantos aqui já pousaram ou decolaram do aeroporto do Santos Dumont? O bom mineiro, ele diz assim, quando a gente vê aquele marão, o oceano, a Baía de Guanabara, e nós olhamos tudo aquilo, cada decolagem, mas foi um tratamento de Deus para me tranquilizar naquele dia. Quando Ele disse para mim assim, Marcos, tem tantas decolagens e aterrissagens acontecendo dentro de você, neste organismo tão mais frágil. Aquiete e tranquilize o seu coração. Mas quando vem uma turbulência lá nos ares, é difícil, né? Quando pegamos uma turbulência na nossa história, parece uma estrada de chão. E é nesse momento que nós somos desafiados a confiar. Quanto mais valeis, o Deus da criação, o Deus infinito, todo-poderoso, santo, excelso, ilimitado, aquele a quem o homem tem dificuldade de compreender, porque o fato não é Ele ser todo-poderoso, é Ele sendo todo-poderoso, Ele lhe ama com tanto amor, Ele cuida, Ele zela da sua igreja, Ele zela dos seus discípulos. É isso que Jesus estava tentando dizer aos seus discípulos. E nessa noite Deus lhe trouxe aqui para lhe dizer isto. Aquela preocupação não pode ocupar o espaço em que a fé irá se operacionalizar na sua vida. Amém, querido? Ou nós cremos, ou nós enlouquecemos. E aí é interessante que o verso de número 25 nos diz assim, qual de vós, veja comigo, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua história, da sua vida? Sabe o que Jesus está mostrando aqui? A nossa total incapacidade de controlar a nossa vida.
Jesus está nos dizendo que nós não temos como dominar, como reger a nossa vida. Ele nos dá a capacidade, a volição, a capacidade de decidir, mas precisamos confiar a Ele os cuidados da nossa própria vida. É isso que Ele está dizendo. Vocês não podem cuidar, vocês não podem nem decidir o dia da vida. E aí, quando a gente passa a ser o povo de Deus, o povo remido, o povo lavado pelo sangue de Jesus, nós resolvemos o maior problema, que é o problema da morte. Em Cristo Jesus, a nossa morte está resolvida, amém? Já está resolvido. Se nós já resolvemos o problema da morte, por que então insistirmos em ficar ansiosos? Por que duvidarmos? Eu tenho certeza que nessa noite não tem ninguém com medo da morte. Ninguém que está aqui tem medo de morrer, porque ele tem certeza que quando cruzar desta terra para a eternidade, se encontrará com Cristo Jesus, o Senhor. Eu me lembro da poesia que começa com uma pergunta. Veja, quem é o vencedor? E ela diz assim: dizem que o ferro é forte, mas o fogo derrete o ferro. Dizem que até o fogo é forte, mas a água apaga o fogo. Dizem que até a água é forte, mas o vento espalha a água. Dizem que até o vento é forte, mas a montanha para o vento. Dizem que até a montanha é forte, mas o homem remove a montanha. Dizem que até o homem é forte, mas a morte vence o homem. Dizem que até a morte é forte, mas Jesus venceu a morte, aleluia. E porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. É isso que Jesus lhe trouxe nesta noite a este congresso, para então depositar a sua fé. Eu cuido das coisas mínimas. Não andais ansiosos com os problemas, com as dificuldades. Eu estou cuidando de tudo, eu estou cuidando da vida, e continuar ansioso é duvidar do caráter de Deus. Segunda verdade que precisamos entender é que o que Deus nos deu, ou lhe deu, é o principal, que é a vida. Ele haverá de cuidar das coisas secundárias. Veja comigo, querido, o texto diz no verso 27, observai os lírios, eles não fiam, nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Sabe por que Jesus ele fala de vestes e fala de lírio? Porque nós nos preocupamos muito com as nossas vestes. Porque as nossas vestes demonstram a nossa marca. Há pessoas que marcam a presença com as vestes. Reparem essa nossa irmã que está à ponta aqui, como que ela está elegante. As nossas vestes nos marcam. E Jesus estava dizendo, não se preocupem com isso, porque olhai os lírios. Se a gente pegasse a indumentária que Salomão usava, com toda a sua glória, e trouxesse para os nossos dias aqui, para esse congresso, a gente ia rir um tanto da indumentária do tal do Salomão. Mas de um lírio daquele tempo que chega aqui, ou chegasse aqui, a gente iria falar assim: quanta beleza do Criador. O lírio é a revelação de que por detrás dele tem um artista. E é Jesus nos dizendo acerca do lírio, e nos informando que se o lírio ele representa uma beleza cuidada,
eu vou cuidar, eu vou sustentar, eu vou direcionar. A glória do lírio, o que está por detrás do lírio é a glória de Deus, porque quem é ressaltado é o próprio Criador, com tantas cores, com tanta beleza, com tantos tipos de flores. E aí, ou nós cremos, ou nós duvidamos do caráter amoroso, do Deus que é amor, do Deus que cuida. Eu me lembro quando estava saindo da porta da igreja, alguns dias atrás, e veio um carro velozmente virando a curva. Parece que ele estava correndo, era um bandido, não sei, mas um pai, uma mãe e uma criança iriam atravessar do outro lado da rua para o lado da igreja, para a calçada da igreja. Deus me permitiu ver aquela cena. Naquele momento que eles viram o perigo do carro que vinha em direção a eles, eles chegaram a colocar e dar alguns passos no asfalto após a calçada. Aquele pai e aquela mãe agarraram com todas as forças aquela filhinha e a tomaram nos braços. E aquela cena assim de milésimos de segundos que você vê, e aí naquele momento Deus, através do Espírito Santo, lhe revela, e lhe diz assim: olha como eu faço com a sua vida. No momento que o perigo se agigantar contra você, no momento que você se sentir preocupado e tensionado com aquilo que lhe assombra, aquilo que lhe entristece, aquilo que lhe assusta, eu farei com você como aquele pai e aquela mãe estão fazendo agora com aquela criança. Sabe o que Deus quer lhe dizer nessa noite? Que nos momentos mais tensos da sua vida, Ele vai lhe tomar nos braços, Ele vai lhe acolher, Ele vai lhe tirar do perigo. E não quer dizer que numa vida como a nossa, de tantos crimes, o Rio de Janeiro acompanhou, há alguns dias atrás, está velando ainda, está em luto pela morte de uma vereadora. As comunidades ao redor da nossa igreja, por conta de uma moça de 21 anos que o próprio marido atirou na sua face, foi velada em uma de nossas capelas da nossa igreja. Movidos por um senso de missão com aquela família, a igreja está se estruturando para prestar um consolo e um direcionamento à mãe que está viva, Dona Socorro, que perdeu a sua filha Dandara, para irmos lá prestar um consolo e dizer àquela mulher: há uma esperança em Cristo Jesus o Senhor. Não é o fim, você pode estribar, alicerçar a sua vida na confiança inabalável em Cristo Jesus. Às vezes nós nos vemos em momentos de ansiedade, e é bem verdade, eles nos tomam. Falta o sono, não conseguimos nos lembrar das promessas de Deus, porque o efeito que a preocupação tem no coração e na mente, na cognição do ser humano é terrível. Nos faz esquecer dos feitos de Deus, nos faz esquecer dos atos de Deus, dos atos de bondade, dos livramentos que Ele nos fez ao longo de toda a nossa história. Como um problema, uma situação tem poder de nos tirar desse ambiente de confiança e de fé. Há alguns dias atrás, eu, um tanto quanto também preocupado com algumas situações, Deus me levou e me lembrou de uma música que tem, no seu início diz assim: não tenhas sobre ti qualquer cuidado, qualquer que seja, pois um
somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus por essa certeza? A certeza de que o nosso trabalho é descansar em Deus. É interessante olhar o texto que nos diz: não andeis, verso 29, pois a indagar o que haveis de comer ou beber. E aí o texto é curador, né? Porque ele diz: não andeis, pois, ansiosos com o que haveis de comer ou de beber, e não vos entregueis às inquietações. Veja aqui o segredo que Jesus está nos dando. O segredo é quando as inquietações vêm e nós não nos rendemos ao seu poder. Quem aqui já leu o livro O Peregrino? Levante a sua mão. Um bom número de pessoas. Quem já assistiu o filme O Peregrino? Porque tem um filme. Há um momento em que o cristão, narrado por John Bunyan, um dos maiores clássicos da literatura cristã, John Bunyan está narrando aquela história do cristão que agora chega diante do castelo da dúvida, e perante ele está o gigante do desespero, que o atormenta, o aprisiona ao lado da esperança. Há um que está ao lado do cristão chamado esperança. Muitos dias na prisão, no castelo da dúvida, ali está o gigante do desespero que o atormenta, desfalecido por nada comer. O cristão se lembra de uma chave que havia sido lhe dado, uma chave lhe dado no início da sua caminhada cristã. Quando ele iniciou e lhe é dito: cristão, esta chave da promessa, que tem como nome chave da promessa, pode abrir qualquer cadeia. Com ela você pode abrir. Mas atormentado pelo medo do gigante do desespero, ele se esquece da chave da promessa. E é naquele exato momento que, quando ele se lembra, então ele abre a porta, ele corre, ele bate em retirada, e o gigante do desespero corre para pegá-lo, e ele já não o alcança, porque ele se lembra da promessa. Sabe o que Jesus está nos dizendo aqui com essas lindas e maravilhosas e extraordinárias promessas? Que no momento que estivermos passando pelo gigante do desespero na nossa vida, precisamos nos lembrar da promessa: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quando estivermos talvez nos sentindo culpados, porque há um determinado momento na vida das pessoas, elas chegam a uma certa idade e elas começam a pensar que talvez elas foram culpadas pelo erro do filho. Já se sentiu assim em algum momento da sua história? Você se identifica nessa noite? Já se sentiu culpado, achando que talvez você tenha errado na criação? Talvez você tenha falhado com alguma palavra dita e guarda e arquiva nas gavetas da sua memória e do seu coração aquelas palavras que você disse. A culpa lhe abate, talvez até por uma questão de herança familiar. É nesse momento que nós tiramos a chave da promessa e nos lembramos que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. É nesse exato momento que, quando
nós achamos assim, os nossos filhos vão se perder. Há uma mãe, um pai aqui nessa noite que vem para o Vida Radiante, mas o filho está distante, está frio. E nós nos lembramos da promessa e podemos crer que crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Podemos tirar várias chaves e poderíamos aqui, nos momentos de perigo, nos lembrarmos do Salmo 121 que nos diz o quê? Elevo os meus olhos para os montes e me pergunto, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. É certo que não dormitará aquele que te guarda, é certo que não dorme o guarda de Israel. Ele diz mais, de dia o sol não te molestará, nem a lua de noite. Ele guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para todos sempre. Louvado seja o nome do Senhor, porque podemos renovar a nossa esperança e crer com todo o nosso coração. Mas em último lugar, veja comigo o que o próprio texto nos diz. Verso de número 30. Porque os gentios de todo o mundo é que procuram essas coisas. Gente que não foi lavada pelo sangue do Cordeiro, que anda preocupada. É que estão à procura de coisas da terra. Os gentios. É por isso que quando os judeus visitavam as terras pagãs, eles voltavam e falavam, como este povo não consegue crer que há um Deus no céu e na terra que governa todas as coisas. Os gentios, há uma diferença entre aquele que crê e confia. Ele é a voz da esperança, ele é o retrato e a figura da segurança, da estabilidade. Aquele que crê e pode confiar em Jesus e deposita sua total confiança, tem um segredo. Olha o que diz, de todo mundo é que procuram essas coisas. O finalzinho do verso 30, o que diz? Mas o vosso Pai sabe o que necessitais delas. O vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai, antes de tudo, o seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho. Pequenino, porém amado. E Jesus está nos mostrando nessa noite que somos amados por Ele, porque Ele cuida de nós, de cada uma das nossas demandas. Há um segredo. O cristão, o servo de Deus, não tem um relacionamento somente com Deus. Deus tem vários nomes e sobrenomes. No Antigo Testamento ele aparece sendo Jeová Nissim. Deus é a minha bandeira. Ele aparece sendo Jeová Rafá, o Deus que cura. E Yahvé Rafá, o Deus que cura. Yahvé Shalom, Deus é a minha paz nos tempos de dificuldade. Mas há um nome que Deus entende como música aos seus ouvidos. É quando um filho, você, o chama de pai. Você pode, de uma forma desimpedida, deliberada, confiante, chegar diante deste pai e colocar a sua aflição. Porque é o próprio Jesus quem vai dizer, não é verdade? Qual é o pai que o filho lhe pedindo pão, ele lhe dará pedra? Qual é o filho que pedindo ao seu pai peixe, ele lhe dará cobra? O vosso Pai. E aí o texto no verso 32 diz, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Eu fico
apaixonado por ver o que Jesus constrói em cima do tema ansiedade para levar os seus discípulos a confiar. Eu fico surpreso, eu fico atônito, eu fico com o meu coração de fato acelerado por sentir o cuidado de Deus na minha própria vida, quando eu leio esses últimos versos, as últimas partes do verso 22, não temais. A única pessoa que tem poder para dizer não temais, que pode bancar em lhe dizer não temais, é o vosso Pai que está nos céus, mas que se relaciona com você, criação e coroa da criação. Fala para sua irmã assim: você é coroa da criação. Não vá achar ruim, porque o perdão é uma característica do Filho de Deus. Fala de novo: você é coroa. E é das coroas que ela gosta mais, né? Tem uma música assim. Você é coroa da criação, porque o vosso Pai se agradou em vos dar o seu reino. Jesus Cristo, na sua onisciência, olhou a mim, olhou a você, sentados na mesa, ou à mesa, com Abraão, Isaque e Jacó, comendo das delícias do reino celestial. É por isso que é uma afirmação de Jesus quando você lança toda a sua ansiedade sobre ele, porque é bem dito por Pedro, né? 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigilantes, o vosso adversário anda ao derredor, rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo em toda a irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e lhes colocar em firmes alicerces. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. O vosso Pai se agradou em vos dar o seu reino. Ninguém impedirá você de chegar na Canaã celestial e sentar ao lado de Abraão, ao lado de Isaque, ao lado de Jacó, ver não mais como em espelho, mas face a face, tal como ele é. Sentar ao lado de Paulo, de todos os discípulos de Jesus, porque o vosso Pai se agradou de vos dar o seu reino. Amém? Feche os seus olhos. Nós vamos orar ao nosso Deus. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim.
isso seja uma prática vivida por você nessa noite, à luz de tudo que vamos estudar e estudamos nessa noite. Feche os seus olhos. Agora é a fé em ação, é a confiança no Deus dos céus e da terra, que cuida de você, precioso, preciosa, menina dos olhos de Deus. Hoje podemos ficar presos no castelo da dúvida, ou nos lembrarmos que há uma chave poderosa, a chave da promessa, e dela tomamos de fato posse, porque sabemos que, como diz o Apocalipse 3:7, a porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus fecha, ninguém abre. É descanso, é confiança. Pode ser assim na sua vida? Hoje estamos aprendendo mais a confiar, a descansar. Você quer colocar diante de Deus com um ato de fé nessa noite aquilo que lhe aflige? Um filho, o problema da saúde, o problema familiar, o problema financeiro. Você chegou a esse congresso, mas só Deus e você sabem como você chegou aqui. Foi difícil, para muita gente foi sacrificial. Mas hoje, como um aroma suave nas narinas do Pai, Ele recebe a sua adoração, recebe a sua total fé. E Ele diz: filho, você é o meu filho amado em quem a minha alma se compraz. O vosso Pai já se agradou. Você não precisa fazer nada para que Ele se agrade. Ele já se agradou de vós, de vos dar o seu reino. Se você se sente desafiado por essa palavra, se coloque de pé, nós vamos orar o nosso Deus. Se você sente que o Espírito Santo de Deus lhe disse algo que você precisa entregar nessa noite, dizer ao Pai, a Deus: Senhor, está aqui, toma. E é só quando nós ultrapassamos esse limite da desconfiança, da dúvida, do medo, é que Deus então olha para nós e diz: Ele creu no meu amor, Ele confiou em mim. Se você quer nessa noite manifestar isso, se coloque de pé e diga para Deus: Pai, está aqui, está aqui. Não quero ficar com nada, é teu o trabalho, meu trabalho. Eu aprendi nessa noite, eu reforcei, eu lembrei, eu trouxe à memória o que me dá esperança. Meu trabalho é descansar em Ti, e eu vou descansar em Ti nessa noite. Eu vou colocar a minha família, eu vou dormir o sono dos justos, ao recostar a minha fronte no travesseiro, em paz me deitarei e dormirei, Senhor, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Nós vamos orar o nosso Deus. Eu quero lhe convidar a sair do seu lugar e vir aqui à frente, você que está de pé, e nós vamos dizer isto ao Senhor. Vamos lembrar do nome que mais Ele gosta de ouvir, que é Pai. Ele gosta de ouvir que Ele é o Paizinho, Ele é o Pai que cuida com muito amor, que cuida de você, precioso. Ele chama pequenino rebanho, uma forma carinhosa de dizer: você é pequenino, mas eu te amo, e eu não vou deixar faltar absolutamente nada. Confie no amor providencial do Pai, que tudo vê e tudo conhece. Todos de pé agora, vamos orar ao nosso Deus. Pai, oh Pai, um misto de emoções tomaram conta do nosso coração nos dias que antecediam este congresso.
O Senhor nos propôs este tema, Jesus, nele eu posso confiar. E o Senhor nos dá razões e outras razões para nós não duvidarmos e sim confiarmos, porque uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome poderoso do Senhor. E os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Pai, é algo que a psicanálise, a psiquiatria, a medicina, a psicologia não consegue fazer em nós. A capacidade de tirar os nossos temores e medos. E isto só o Senhor tem poder para fazer, e é por isto que nós pregamos esse evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É por isso que nós cantamos essas verdades. Mestre, o mar se revolta sim, mas nós não tememos, porque temos o Pai que nos diz: não temais, pequenino rebanho. O vosso Pai se agradou em vos dar o seu reino. Naquele dia, o dia magistral, triunfante, o dia que encontraremos com o Pai, o Senhor Jesus nas nuvens, e adentraremos as portas celestiais, e toda aflição, choro, medo, tristeza, morte já não haverão, porque as primeiras coisas já se passaram. Pai, ensina-nos. Porque quando estamos nos sentindo tão confiantes, o inimigo tenta plantar dúvidas, vêm os questionamentos naturais, mas nessa noite aprendemos um remédio. Vamos recordar das promessas do Senhor Jesus. Há promessa para o teu Israel aqui representado e para a igreja do Senhor. É o que oramos, certos de que a entrega foi feita ao Pai que tudo sabe, tudo vê. No nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. Deus abençoe. Podeis assentar, queridos.